Olá, entusiastas da ciência livre sem filtros! Meu nome é Lúcio e você está no canal Make Science BR. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre remédios, medicamentos, tratamentos e o que isso tem a ver com as bulas e o capitalismo. Então, segurem aí e vamos lá! Pam! Olá pessoal, como eu mencionei, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre medicamentos, as bulas dos medicamentos e o que isso tudo tem a ver com o capitalismo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender muito brevemente é quando uma grande indústria farmacêutica resolve criar uma medicação para tratar alguma coisa, ela precisa demonstrar que esse remédio que ela está fazendo tem alguma eficiência contra a doença ou conjunto de doenças que ela alega combater. Então, para isso, ela gasta alguns bilhões de dólares em pesquisas do mais alto nível, que envolve duplo cego, envolve grandes quantidades de organismos, né? Então você começa testando geralmente animais, depois você testa em humanos. Então tem várias etapas, igual a gente está aprendendo aí com as vacinas, né? Tem várias etapas para a gente ter segurança nessa medicação para ela poder ser comercializada. E aí, então, um dos grandes maiores investimentos que as indústrias farmacêuticas fazem é justamente nessa parte de comprovação da eficácia do seu medicamento e entender os efeitos colaterais, qual a porcentagem deles, quais os problemas que esse remédio pode ter, as contraindicações e assim por diante, para que ele seja um remédio seguro para o uso. Então, na bula, ela vai constar apenas as informações que foram geradas pelas pesquisas durante a construção do, vamos dizer assim, né, do remédio para sua comercialização. Então, nesse sentido, o que tem na bula é o resultado de alguns anos, décadas às vezes, de pesquisa que envolve muitos bilhões de dólares. Só que o que acontece? Esses remédios eventualmente têm suas patentes quebradas, outras farmacêuticas vão fazer réplicas ou como é que chama aqueles mais baratos, né? Genéricos desses medicamentos, e com isso a gente vai ter várias empresas concorrendo para produzir o mesmo medicamento. Só que notem que a bula ela vai a princípio manter essa mesma padronização referente à eficácia desse medicamento para aquilo que ele se propõe a tratar. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente vê, e talvez você, pessoa cis, já deve ter usado algum medicamento que trata A para tratar B e não está na bula o B. Nós, pessoas trans, usamos os hormônios, né, para nossas transições quando as pessoas assim desejam. E na bula não tem nada de pessoa trans falando ali. Por que isso acontece? Porque essas medicações elas não foram feitas para isso. Ou seja, as medicações elas podem ter usos secundários, né, vamos dizer assim, descobertas por meio da prática, por meio de experimentos laboratoriais, por meio de N coisas que não envolvem mais a farmacêutica. Então, por exemplo, existem pesquisas que vão tentar entender a testosterona no corpo de homens trans e vão produzir pesquisas. Só que essas pesquisas elas nunca vão ter a mesma amplitude e recurso que uma pesquisa feita para o desenvolvimento do medicamento em si. E notem que essas pesquisas elas vão ser feitas por universidades, por centros de pesquisa que têm interesse em usar essa medicação para outras coisas. E aí, isso é bom para as farmacêuticas, né? Quanto mais o seu remédio é vendido por N fatores, é isso que importa. Só que quando essa medicação é vendida para outros motivos além do que ela é proposta, isso deixa de ser responsabilidade da indústria que produziu a medicação e passa a ser responsabilidade do farmacêutico, do médico, da pessoa que está receitando essa medicação. Então, por que a gente nunca vai encontrar coisa na bula falando sobre pessoas trans? Porque nunca vai existir uma indústria farmacêutica que vai investir bilhões de dólares para produzir uma medicação segura para corpos trans. Porque não vai ter um retorno financeiro tão bom quanto para outras doenças. E é um caso similar com doenças raras, né, que é possível desenvolver medicações, só que ninguém faz por causa dessa questão financeira. Então, é por isso que nós, pessoas trans, não encontramos nas bulas, né,
as recomendações, os modos de uso, e são sempre muito particulares, de especificidades que os médicos vão descobrindo, que grupos de pesquisa vão descobrindo de forma independente e desvinculada aos laboratórios. Por quê? Porque o laboratório ele vai responder apenas pelo que está na bula. Então, se um monte de pessoa trans começar a usar um medicamento deles e de repente todo mundo morrer, isso não é problema deles, isso é problema de quem receitou essa medicação. O que eles respondem é o que está na bula. Então eles nunca vão mudar a bula da medicação porque não vale a pena financeiramente investir mais bilhões de dólares nessas outras pesquisas para outras funções, sendo que a medicação já está sendo vendida para essas funções e outras pessoas já estão gastando dinheiro para descobrir como usar essa medicação para essas outras funções. Então é o ganhar-ganhar dessas empresas, né? Elas desenvolvem para uma função A e quanto mais funções adicionais ela vai adquirindo e outras pessoas vão gastando dinheiro com essas pesquisas, melhor para elas, porque ela vai ter uma saída maior da medicação e não vai ter que se preocupar com processos, não vai ter que se preocupar com investimento em pesquisas para desenvolver o uso seguro para esses casos que são exceções ou adicionais ao que tem na bula. E o que isso tudo tem a ver com o capitalismo? Bom, basicamente, as medicações elas não são desenvolvidas para curar seres humanos. E a gente consegue ver isso mais claramente com as vacinas, né? Elas são essa corrida que está existindo por vacinas, essa corrida que existe por medicações, não é para salvar vidas humanas. É porque os laboratórios que vão emplacar uma vacina, emplacar uma medicação para uma determinada doença e fazer uma patente, elas vão lucrar bilhões, trilhões de dólares a mais do que elas investiram. Então é uma corrida para lucro e não para vida. Então é por isso que nesse sistema capitalista a gente nunca vai ter indústrias desenvolvendo pesquisas para pessoas minoritárias, como as pessoas trans, ou para pessoas com doenças raras, porque não há interesse financeiro, porque não vai ter retorno financeiro. Então essa é uma questão que eu gostaria de deixar para vocês aqui refletirem, né? Que é o quão vale a nossa saúde no mundo capitalista, né? E nesse contexto, como seria bom a gente sonhar com um novo mundo, né? Uma nova organização de sociedade em que a gente tivesse instituições públicas fazendo suas pesquisas, desenvolvendo pesquisas, medicamentos e tudo mais, sem essa preocupação de lucro, sem essa preocupação de patente, visando sim salvar as vidas humanas, visando sim proporcionar qualidade de vida segura para as vidas humanas. Então essa questão que eu estou trazendo hoje, ela se aplica à cloroquina, né, que as pessoas queriam atribuir uma função que não está na bula, e é por isso que a indústria que gera a cloroquina não fala nada, porque tipo, quem quer usar, usa e etc, ela lucrou bastante, enfim, tem coisa de corrupção aí no meio, e enfim. Basicamente é isso, pessoal, é um vídeo curtinho com essa problematização e explicando por que nós, pessoas trans, não queremos encontrar na bula as informações para o nosso uso, né? A gente vai ter que buscar sempre artigos, coisas secundárias que tenham essa preocupação em garantir o uso seguro na nossa fisiologia, na nossa existência. Isso vale então para doenças raras, para outros tratamentos e etc. Então fica essa reflexão aí sobre essa realidade capitalista que a gente está sujeitado. Eu agradeço muito a todos que assistiram até aqui esse vídeo, espero muito que tenham gostado. Obrigada a todos os padrinhos que financiam esse canal e que proporcionam que a gente continue aqui produzindo conteúdo. E eu espero que a gente possa se ver em outros vídeos, lives e por aí. Então, um grande beijo. Tchau, tchau! Muito obrigada pela sua atenção, não esquece o like, de compartilhar e de se inscrever no canal. Caso tenha condições, considere se tornar um padrinho do canal. Beijos!